Senhor. Que alegria estar aqui para nós estudarmos, meditarmos na palavra do Senhor nesta manhã de domingo. E hoje nós estaremos então estudando a nossa última lição do nosso trimestre, este trimestre que nós estudamos sobre o livro dos Salmos. Neste trimestre nós pudemos estudar estes salmos e eles foram como gotas suaves para as nossas almas. Eles foram bálsamos para estes tempos de pandemia que estamos vivendo. E nesta lição de hoje nós estaremos então estudando a lição de número 13, orando pela intervenção divina. Estaremos então nos debruçando nesta última lição deste trimestre. O nosso texto áureo está no Salmo de número 144, que é o salmo que nós estaremos estudando neste dia de hoje. Ele diz assim: Senhor, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Isso está no versículo 3 do Salmo 144. A verdade aplicada dessa lição de hoje, ela diz assim: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. E eu quero, nesta lição, falar um pouquinho, para nós meditarmos um pouquinho sobre a oração. Antes, eu quero só discorrer aqui. No tópico 1, nós estaremos então falando sobre o Salmo 144, uma visão panorâmica, um salmo que exalta a Deus e a inferioridade do homem. Já no tópico 2, confiança, oração e graça de Deus. Neste tópico estaremos estudando a graça de Deus, a oração pela presença de Deus e expressa confiança. E no último tópico desta lição, intercessão pelo bem da família e sociedade. Estaremos estudando no 3.1, filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. No tópico 2, filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. E no último tópico, interesse pelo bem da sociedade. Muito bem. Orando pela intervenção divina. A nossa introdução, eu quero falar só um pouquinho a respeito dessa nossa introdução. A nossa introdução, ela diz assim: no presente salmo, aprendemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor, e os benefícios que ela traz para nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade a qual vivemos. Quero destacar 3 palavras nessa introdução: a palavra confiança, louvor e benefícios. Veja bem, lá em Hebreus, no capítulo 11, aqui nos fala que a nossa oração ela precisa ser acompanhada de confiança, ela precisa ser acompanhada de certeza, de fé. Em Hebreus capítulo 11, nos fala da natureza da fé, nos fala também de exemplos de homens que viveram aqui na terra, passaram o que nós estamos passando, porém eles passaram nesta vida cheios de fé. E é isso que nós vamos ver aqui em Hebreus, no capítulo 11. Depois você pega a sua Bíblia, leia este capítulo 11, que vai ser muito edificante para a sua vida. E logo no primeiro e no segundo versículo, ele nos dá então uma definição de fé. Diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam um bom testemunho. E lá no versículo 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, é preciso, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, no nosso dia a dia, nossas orações, nós termos certeza, confiança, ter fé que o Senhor estará ouvindo a nossa oração. E olha o que diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 6, que você bem conhece, diz assim, falando a respeito da oração: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento de uma para outra parte. Mas, além da nossa oração precisar ser acompanhada de fé, de confiança, de certeza, ela precisa também ser acompanhada de louvor. É isso que a nossa introdução nos diz. Louvor, ações de graças. E nós precisamos observar o que Davi fez. Olha lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes e com tamboris, com símbolos e com trombetas. Olha a alegria de Davi perante o Senhor, rendendo a Ele louvor, ações de graças. A nossa oração, ela precisa também ser acompanhada de ações de graças. Esta oração acompanhada de ações de graças, ela vai então produzir benefícios para as nossas vidas, a vida da nossa família e a vida da sociedade em geral, o meio em que vivemos. Os benefícios de se ter uma vida de oração são muitos. Nós vamos destacar apenas alguns benefícios. Quem tem depósito de oração perante o Senhor não se abala por qualquer adversidade, seja ela grande, seja ela pequena. O servo de Deus, a serva do Senhor que ora, não se desespera, não tem falta de esperança. E a palavra de Deus até nos diz, né, que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Aquele que pratica a oração, ele tem intimidade com Deus, tem comunhão com o Senhor. Quem tem uma vida de oração, é aquele que tem comunhão com o Senhor, ele tem maturidade espiritual, ele adquire maturidade espiritual. E esta maturidade espiritual serve para ele enfrentar os obstáculos dessa vida. Aquele que ora, ele não anda desorientado, ele não entra, como nós dizemos, em enrascadas nesta vida. Ele não se embaraça com negócios desta vida. Não cai em ciladas armadas pelo inimigo, pois o Senhor orienta, o Senhor dirige os seus passos e o Senhor nos guarda do caminho mau. Aquele que ora, a sua fé está sempre viva e atuante, pois ele tem a certeza da resposta do Senhor. Sem oração, não há cristianismo bíblico. Sem oração, não há verdadeiro avivamento. Sem oração, não há crente preparado para as investidas do inimigo. Sem oração, não há santidade. Nossos pais, no Antigo Testamento, nos deram exemplo de oração. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e outros reis de Israel nos deram exemplo de oração. Nós vemos também os profetas de Deus orando, nós vemos Daniel, vemos Abacuque e tantos outros orando,
nos deixando este exemplo. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele nos deu exemplo, nos deixou exemplo de oração e também nos ensinou a orar, mostrando para nós a necessidade de ter uma vida de oração. Os discípulos, em suas cartas, eles também nos deixaram, nos incentivaram, deixando exemplo para nós termos uma vida de oração. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, você bem conhece, diz assim: orai sem cessar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Que nós possamos estar orando por nossas próprias vidas, orando pelas nossas famílias, orando pela nossa igreja, orando pelas nossas autoridades, pela nossa cidade, pelo nosso país, orando também por Jerusalém. A palavra do Senhor lá no Salmo 122, versículos 6 e 7, diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Oremos. Nós não podemos viver uma vida sem oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua mente e que Deus abençoe o seu coração. Vamos orar nesta manhã de domingo para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Pai querido, Pai eterno, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esta lição tão abençoada, esta última lição deste trimestre, e estaremos estudando sobre a importância de orarmos, pedindo ao Senhor uma intervenção divina. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa estar intervindo no nosso país, nas nossas vidas. Ó Pai querido, também oramos pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe os nossos professores que irão ministrar esta aula nesta manhã. Fala conosco. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma satisfação estar com os irmãos para juntos nós estudarmos a última lição desse segundo trimestre, um trimestre que vai ficar marcado na história da igreja, um período de pandemia que nós estamos vivendo, mas nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida nenhuma, que até aqui nos ajudou o Senhor. E louvado seja o nome de Jesus, que nós conseguimos chegar até aqui. Hoje nós falaremos sobre orando pela intervenção divina. E esse tema é um tema muito atual, é um tema muito importante, principalmente durante esse período que nós estamos vivendo. O comentarista ele vai usar o Salmo de número 144 como texto de referência para o desenrolar dessa lição. E aqui no tópico 1, o comentarista ele chega dizendo o seguinte: estudaremos nesta lição o Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Veja bem, meu irmão, esse salmo, ele nos convida, ele chama a nossa atenção para a necessidade de nós estarmos refletindo sobre o nosso relacionamento com Deus através da oração. E uma coisa interessante é que essa palavra relacionamento, ela significa comunicar-se com, ter convivência com, manter relação com. E em se tratando do relacionamento com Deus, a oração ela é fundamental para o cristão, para ele comunicar-se
com Deus, ter e manter a comunhão com Deus. Então observe que, além de iniciar essa comunicação, iniciar esse relacionamento, também há a necessidade de manter esse relacionamento com Deus. E para isso a oração ela é fundamental. E por que a oração ela é tão importante? Porque por meio dela nós podemos falar com aquele que está sentado sobre o trono, comandando o universo, comandando todas as coisas. É por meio da oração que nós nos unimos, com aquele que tem o poder de mudar as circunstâncias. A igreja, ela nunca é tão forte como quando ela se coloca de joelhos diante de Deus. Nós observamos através das Escrituras que há vários relatos, de vitórias alcançadas pelo povo de Deus de forma coletiva ou de forma individual pelos servos de Deus, e isso foi possível através da oração. Eu estou me recordando aqui daquele episódio, daquele fato que aconteceu com o rei Ezequias, quando ele estava em guerra contra o rei Senaqueribe da Assíria. E aquele foi um momento de grande angústia para Ezequias, foi um momento de grande aflição para o povo de Deus. E algo que chama a nossa atenção é que a vitória de Ezequias, ela não veio por meio de armas, ela não veio por meio de devolver a afronta ao rei Senaqueribe. A vitória de Ezequias, a vitória do povo de Deus, ela veio por meio da oração, Ela foi fruto da oração. Por causa da oração de Ezequias, Deus enviou um anjo, e aquele anjo ele matou num só dia 185 mil homens do exército assírio. A igreja primitiva também deixou muitas marcas para nós, E dentre elas a vida de oração, ou seja, aqueles crentes perseveravam em oração. Eram momentos difíceis que aqueles irmãos viviam, momento de perseguição, mas nós observamos que aqueles crentes seguiram o exemplo de Jesus. Jesus foi o exemplo por excelência em tudo. Jesus nos deu exemplo de oração, de vida de oração. E aqueles crentes primitivos seguiram o exemplo de Jesus. E por conta disso, eles alcançaram grandes vitórias, Então, o Salmo 144, ele nos convida, a fazer essa reflexão sobre a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus por meio da oração. Aqui no tópico 1.1, o comentarista ele diz o seguinte, ele vai trazer para nós uma visão panorâmica sobre o Salmo de número 144. E uma coisa que ele traz para nós aqui no seu comentário é o seguinte: os escritores Esdras e Reginal, na classificação dos salmos por assunto, incluem o Salmo 144 no grupo dos salmos de oração, usado principalmente em culto. Há quem o classifique como salmo de ação de graças e louvor. Encontramos neste salmo muitas expressões presentes no Salmo 18, bem como no Cântico de Davi, registrado em 2 Samuel 22. A presença de temas presentes em outros cânticos, segundo Kidner, fez vários estudiosos considerarem a possibilidade deste salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Seja como for, é possível identificar neste saltério muitas experiências de Davi, sua plena confiança no Senhor e sua vida de constante conhecimento e gratidão a Deus. Trata-se de um excelente guia para a nossa vida devocional, louvor, clamor, gratidão e intercessão. Então olha só, irmãos, o Salmo de número 144,
ele faz parte de um conjunto de salmos que são atribuídos a Davi. Ele tem uma semelhança muito grande com o Salmo de número 18 e também com o cântico de Davi lá em 2 Samuel, capítulo de número 22, onde nós podemos observar que o cântico de Davi, a oração de Davi, ela se inicia louvando a Deus pelo que Deus é. Os irmãos observam bem que lá em 2 Samuel, capítulo 22, Davi ele vai louvar a Deus, né, por ele ser Senhor, por ele ser rochedo, por ele ser um lugar forte, por ele ser um libertador, por ele ser um escudo, por ele ser força, por ele ser salvação, por ele ser auto-retiro, né? E também por haver livrado o seu servo de todos os seus inimigos. E aí, isso chama a nossa atenção, até mesmo pela forma como muitas das vezes nós nos dirigimos a Deus em oração. É comum, muitas das vezes, nós nos dirigirmos a Deus em oração, já fazendo petições, né? Já solicitando, pedindo a Ele que venha intervir em nossas causas, em nossas necessidades, na nossa vida. Veja bem, meus irmãos, o ideal é que nós venhamos nos dirigir a Deus em oração, primeiramente louvando a Ele pelo que Ele é. E é exatamente o que Davi faz nesse salmo. No salmo de número 144, que é o salmo de referência para o nosso estudo hoje, nós observamos que Davi ele começa o salmo dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor, minha rocha. Então Deus é rocha, né? Deus é escudo, Deus é salvador, Deus é libertador, Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente para aquele que se encontra em angústia. Deus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, né? Então o salmista começa o seu salmo engrandecendo e louvando a Deus pelo que Ele é, né? E também rendendo graças a Deus pelo que Ele faz, né? Então, além de Deus ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador, ser o nosso escudo, ser o nosso auto-retiro, nós também devemos louvá-lo pelo que Ele faz, né? Então Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos guarda e nos livra de todo mal e de todo perigo. Aqui no tópico 2, o escritor ele diz o seguinte: um salmo que exalta a Deus. Como é recorrente nos salmos, o cântico inicia exaltando a Deus. Bendito. Versículo 1, aponta para ajoelhar-se e bendizer a Deus, ou louvar em adoração. Significativo o uso da expressão minha, rocha, transmite ideia de experiência pessoal e relacionamento. Rocha é uma figura bastante utilizada para expressar a segurança, a firmeza, a proteção, o refúgio que encontramos em Deus. Adoração e relacionamento. Notar a repetição das expressões no verso 2, minha e meu. São preciosas lições para os discípulos de Cristo nestes dias tão desafiadores. Não apenas cantar, clamar na hora do perigo, mas relacionamento. Meus irmãos, nesse trimestre, nós aprendemos que alguns salmos eles foram escritos para como oração a Deus, expressando amor, confiança, desejo por mais comunhão. Outros salmos, por exemplo, eles expressam um clamor por livramento, por cura, né? E existem aqueles salmos também que foram escritos como cânticos de louvor, como cântico de ação de graça, de adoração, com o propósito de exaltar a Deus por seus atributos e pelos seus feitos, né? O Salmo 144,
ele inicia da seguinte maneira: bendito seja o Senhor, minha rocha. Aqui o salmista usa a expressão de rocha, né? E essa expressão ela traz para nós a ideia de algo firme, algo inabalável, algo que é seguro. Então, todas as vezes em que nós usamos essa expressão rocha, é essa ideia que vem à nossa memória, de algo firme, de algo inabalável, de algo que é seguro, né? E é exatamente isso que Deus é para aqueles que se refugiam nele, né? Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é escudo, Deus é libertador, Deus é segurança, né? Para aqueles que vão até Ele, para aqueles que se dirigem a Ele, para aqueles que buscam socorro nele. Louvado seja Deus por isso, né? Nós vivemos aí dias em que os relacionamentos com Deus, eles são instáveis, né? Infelizmente, muitas pessoas, elas se aproximam de Deus, elas querem receber algo de Deus, mas elas não querem firmar um relacionamento sólido com Deus, né? E relacionamento sólido com Deus exige tempo, exige paciência, exige perseverança, exige disposição, né, daquele que quer receber de Deus algo, daquele que quer alcançar algo da parte de Deus. Então, nós observamos aqui nesse tópico 2 que o salmista ele transmite isso para nós, né? Quando ele se refere a bendito, quando ele usa esse termo bendito, quando ele usa o termo minha rocha, quando ele usa o termo adoração e relacionamento, né? Nós entendemos que adoração e relacionamento é algo que deve ser constante na vida daquele que se aproxima diante de Deus, é algo que deve ser cultivado, não é? Aqui no tópico 3, nós temos aqui a inferioridade do homem. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Então aqui no tópico 1:2, o salmista exalta a superioridade de Deus. No tópico 1:3, o salmista ele faz um paralelo entre uma comparação entre a superioridade de Deus e a fragilidade do homem, a inferioridade do homem, né? Conforme destacado no tópico anterior, Deus é comparado a uma rocha, representando a firmeza, a ausência de variação, um ser inabalável. Ao referir-se ao homem, o salmista declara: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Assim, o salmista apresenta alguns contrastes entre o homem e Deus. Deus é rocha, o homem é vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, é aquilo que é ilusório, instável, pouco duradouro. A ideia de instabilidade, ela é reafirmada pela expressão: seus dias são como a sombra, ou seja, efêmeros, logo passam, são dias transitórios. Independentemente da posição ocupada, da condição financeira ostentada e do conhecimento obtido, nós não podemos transpor a instabilidade humana. Por um lado, somos transitórios. Por outro, a superioridade e a estabilidade de Deus nos completam. Então veja bem, meus irmãos, nesse tópico o comentarista ele faz aí, né, a comparação, né, ele faz aí um paralelo sobre a inferioridade e a fragilidade do homem com a superioridade e a estabilidade de Deus, né? Então veja bem, aqui ele vai usar um versículo que é o Salmo de número 144, versículo 4, onde ele diz o seguinte: o homem é semelhante
à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Então, a palavra vaidade, ela significa algo que é vão, algo que é vazio, né? Algo que é firmado sobre uma aparência ilusória, né? Algo que é passageiro, né? E os dias que nós vivemos, eles são marcados por isso, né? O homem, às vezes, ele esquece que ele é pó, que ele é barro, que ele é cinza, né? Que ele, por si só, ele não pode nada sem Deus, sem a permissão de Deus, sem a aprovação de Deus, né? E esses dias que nós estamos vivendo hoje tem mostrado isso para nós, né? Esse momento que nós estamos atravessando tem mostrado isso, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos instáveis, né? Esses dias que nós estamos vivendo, eles estão nos ensinando claramente isso, que independente da posição que o homem possa ocupar, independente da sua condição financeira, independente do conhecimento que esse homem vem adquirir, esse homem continua sendo frágil, esse homem continua sendo instável. Falando a respeito disso, o apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, lá no capítulo de número 4, no versículo de número 16, ele vai dizer o seguinte, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14, perdão, irmãos, 14, ele vai dizer o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E aí vem uma pergunta, né? Por que é a vossa vida? Ou seja, o que é a sua vida? Qual é a garantia que nós podemos dar, né? De que algo vai acontecer na nossa vida, de que algo vai suceder, de que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Qual é a garantia que nós podemos dar disso, né? Sobre a estabilidade da nossa vida, sobre a segurança da nossa vida. E aí ele diz o seguinte, que a nossa vida ela é nada mais, nada menos como um vapor, né? Que aparece por um pouco e depois se desvanece, né? Então assim é a nossa vida. A vida do homem, ela é uma vida que deve ser totalmente dependente de Deus, né? Nós temos visto inúmeros casos de pessoas, né? Que tentam viver uma vida distante de Deus, uma vida separada de Deus, querem confiar em si mesmos, né? Nos seus próprios recursos, e geralmente as pessoas que tomam esse caminho, elas não vão muito longe, exatamente porque a nossa vida é como um vapor, né? Basta a gente lembrar de um grande número de pessoas que amanhecem fazendo planos, né? Amanhecem fazendo projetos, e no decorrer daquele dia, né, a vida da pessoa ela toma outros rumos, né? E muitas das vezes esses sonhos, esses projetos, eles não podem ser concluídos, exatamente por conta da fragilidade da vida humana. Então, meus amados irmãos, sendo sabedores disso, o que nos resta é buscarmos a Deus, porque conforme diz aqui o comentarista, no finalzinho desse tópico, ele está dizendo o seguinte: por um lado somos transitórios, sim, somos frágeis, sim, somos dependentes, sim. Por outro lado, a superioridade e a estabilidade de Deus, elas nos completam, né? Então, mesmo com essa fragilidade, mesmo com esta instabilidade, cabe a nós buscarmos socorro em Deus, continuarmos na dependência de Deus, porque somente nele e somente com ele nós seremos capazes de fazer proezas, né? Conforme diz lá no Salmo 60, versículo de número 12. Então aqui, meus irmãos, eu termino a minha participação
agradecendo a Deus por essa oportunidade e que Deus possa continuar abençoando os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar sequência à nossa lição 13, a última lição da nossa revista nesse trimestre, e eu vou falar do tópico 2, dando continuidade. O tópico 2 fala a respeito da confiança, oração e a graça de Deus. Esses três estão intimamente ligados, eles estão irmanados. A confiança em Deus nos faz a recorrer a Ele em oração, e assim, cada vez mais que adquirimos experiência com o nosso Deus, nós entendemos a sua graça maravilhosa. O autor descreve da seguinte forma: uma das muitas lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair dos Salmos é o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração seus maus momentos e necessidades com plena convicção, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor. Nós não amamos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, nós amamos ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele nos concedeu. Conhecer a respeito da graça maravilhosa de Deus é um privilégio e nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Deus sempre quer se revelar a nós. Esses três termos, graça, oração e a confiança em Deus, eles estão intimamente ligados. Vejam bem, oração, confiança, oração e graça. Quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39, olha bem, Jesus descreve assim na ressurreição de Lázaro: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, quando nós oramos ao Senhor, quando nós atribuímos a Deus todas as nossas conquistas, tudo aquilo que alcançamos, toda a bênção que chega até nós, nós atribuímos ao Senhor, nós fazemos isso por causa também da multidão. Eu vejo que muitas pessoas, quando têm as suas conquistas, passam numa prova, num concurso, adquirem um bem material ou recebem alguma cura, eles fazem questão de dar testemunho e atribuir tudo isso à bondade, à misericórdia e o amor de Deus. E nós devemos fazer isso sim, sempre por causa das pessoas que estão nos ouvindo. Então Jesus, ele disse isso por causa da multidão. E antes de determinar que Lázaro saísse para fora, ele virou para o Senhor, ele olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou. Aprenda a agradecer a Deus, independente da circunstância, independente da dificuldade. A nossa oração, ela não deve ser sempre voltada para pedir a Deus alguma coisa, mas toda oração, ela deve ser iniciada com gratidão a Deus, gratidão pela vida,
gratidão pelo alimento, gratidão pelo que vestimos, gratidão por ter um lugar de morar, e a maior gratidão que todos nós salvos devemos ter ao Senhor é a segurança, é a certeza de ter o nosso nome escrito no céu. Não tem nada mais precioso, não tem nada mais maravilhoso do que a salvação em Cristo Jesus. E você que alcançou isso, você deve agradecer a Deus todos os dias, porque pela misericórdia e pela graça de Deus nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça de Deus, tópico 2.1. Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como o uso de expressões como determino, meus direitos e entre outras, é importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que a sua segurança e certeza na oração estão baseados na benignidade ou graça de Deus. Salmo 144, do 2 ao 4. Tal percepção também está no Salmo 8, 4. Por outro lado, também é preciso lembrar que o fato de reconhecermos nossa indignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de o buscarmos, mas como o salmista e tantos outros, nos achegarmos com confiança, não em nossos méritos e justiça própria, mas em Jesus Cristo, que intercede por nós a Deus Pai. Que ninguém se glorie. No Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente, Jesus se sacrificou aos homens. A palavra de Deus, ela tem nos mostrado, e quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós reconhecemos o quanto somos dependentes dele. Evangelho de João 15, versículo 5, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu quero lembrar os irmãos que nessa pandemia, uma grande lição que muitos vão tirar é que a trombeta da ostentação foi destruída. As pessoas que viviam de palco, as pessoas que se alimentavam dos gritos, dos aplausos, dos louvores, do engrandecimento das grandes plateias, elas perderam o seu chão. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nosso Deus. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas recebemos de graça. Pelo contrário, quando nós falamos a respeito da graça de Deus e nós entendemos a total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, aí está a nossa garantia. Quando nós compreendemos que sem Ele nada nós podemos fazer, nós não damos nenhum passo se o Senhor não for conosco. Ele conduz o nosso deitar, conduz o nosso levantar, ele conduz o nosso dia a dia. Antes, quando uma pessoa não conhece ao Senhor, ou quando ele é novo na fé, melhor dizendo, quando uma pessoa é nova na fé, ele executa determinada ação, olha para trás e fica pensando, será que Deus agradou daquilo que eu fiz? Mas com o seu crescimento e conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, ele muda a sua posição. Ao invés de olhar para trás, já um pouco mais maduro, ele começa a olhar para os seus atos hoje e pensa, será que Deus está agradando daquilo que eu estou fazendo? Não mais olhando para o que fez, mas olhando para o que está fazendo. Mas o crente que tem conhecimento pleno da sua dependência de Deus, ao invés de olhar para o que fez, ao invés de olhar para o que está fazendo,
ele começa a perguntar diferente: será que aquilo que eu vou fazer vai agradar ao Senhor? Deus, ele precisa estar integralmente nos nossos planos. Nós precisamos de colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus e submeter a Deus todas as nossas decisões, da pequena decisão à maior decisão da nossa vida. Isso é reconhecer a dependência de Deus. E todas as vezes que nós reconhecemos essa dependência de Deus, nós passamos a ter ainda mais a convicção de que Ele é o nosso garantidor. Ele é aquele que abre porta onde não tem porta, Ele é aquele que fecha a porta e ninguém pode abrir. Esse é o nosso Deus. Eu quero dar sequência à leitura. 2.2 o tópico. Oração pela presença de Deus. Ao clamar a Deus que abaixasse os céus e descesse, Salmo 144, 5, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram uso desta expressão. Êxodo 3, do 7 e 8, o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição de seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. O Senhor desceu sobre o monte Sinai para transmitir os estatutos e mandamentos. O Senhor desceu para dar livramento. Tais expressões sinalizam que tantas outras, duas verdades, a grandeza de Deus, sua maravilhosa graça, apesar de sua imensurável grandeza, contudo não está indiferente ao que se passa na terra, e está atento ao clamor dos que nele confiam e nele esperam. Bom é confiar no Senhor. Vejam bem, a obediência, a fé e o comportamento humilde, eles fazem parte da vida daqueles que conhecem a Deus, que entendem da sua graça, que receberam o benefício da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Então, coração humilde, obediência e fé, eles são componentes presentes na vida daqueles que verdadeiramente conhecem ao Senhor. Olhe bem, Filipenses 2, versículo 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O comportamento humilde. A própria Bíblia nos ensina que diante da honra vai a humildade. Tem gente que não quer se humilhar nem perante a presença de Deus, quanto mais se humilhar diante de homem. Tem gente que tem a capacidade de dizer: eu não me abaixo para ninguém, eu não me humilho para ninguém. Mas Jesus foi um grande exemplo. Ele humilhou-se, obedeceu, e ele foi coroado, ele foi glorificado, e ele está à direita do Pai. Nós precisamos de ter o nosso comportamento humilde, com fé de que Deus é poderoso para nos exaltar. Eu já passei diversas circunstâncias na minha vida em que eu fui humilhado por pessoas, por professores, em diversas circunstâncias, mas eu sabia que no momento correto, se fosse da vontade de Deus, Deus iria reverter aquele quadro. Confie no Senhor. Talvez você esteja passando em alguma circunstância, algum momento, que alguém te humilhou,
mas Deus lá no seu trono, no seu soberano lugar, Ele está vendo tudo aquilo que se passa conosco. Não adianta se você não buscar ao Senhor com fé. Certamente Deus não vai te exaltar. Diante da honra vai a humildade. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor e Ele vai nos exaltar. A igreja, nesse momento que nós estamos passando, aos olhos de muitas pessoas, as igrejas, as autoridades eclesiásticas, elas estão sendo humilhadas aos olhos de muitas pessoas por causa dessa pandemia, porque muitos de nós estamos nos submetendo à autoridade de homens sobre algumas ameaças, mas nós estamos confiando no nosso Deus que é soberano, que Ele põe rei, que Ele tira rei, que Ele põe governante, que Ele tira governante. Deus nunca perde o controle de nada. Talvez aparentemente alguém possa ver e até comemorar aquilo que eles pensam que é a sua humilhação, mas Deus está preparando lugar de honra para você. Confie no Senhor e os seus pensamentos serão estabelecidos. Vejam bem, o comentarista descreve aqui na revista do Professor: este abaixar-se de Deus em diferentes momentos da história humana aponta para o clímax, quer dizer, o auge da descida divina. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ralph Martin, sob o texto de Filipenses 2, 6, 8, o Senhor encarnado decidiu adentrar o palco da história à semelhança de uma epifania, mas tal aparecimento seria autoesvaziar-se, porque o Senhor aceitou a condição de servo, de escravo, destituído de direitos e privilégios na sociedade contemporânea. Da mesma forma, esse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estavam pensando que a igreja ia sofrer um grande baque, que a igreja ia sofrer grandes perdas, mas eu quero dizer para você, exalte ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Deus tem mantido a igreja de pé, Deus tem levantado pessoas fiéis, Deus tem provocado um avivamento em muitas pessoas por causa desse momento. Os momentos de crise são para muitos momentos de aflição e eles se sentem perdidos, mas para aqueles que têm fé e conhecem o seu Deus, o momento de crise é momento de oportunidade, é momento de se achegar mais a Deus, é momento de falar mais com o Senhor, é momento de buscar a Deus, de conhecer mais o Senhor. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez nesse período. Tem muita gente achando que a igreja se calou, mas a igreja está entrando em muitos lares através da rede social. Quantas pessoas estão se reunindo nos seus lares, fazendo os cultos domésticos que não faziam mais, dedicando-se à leitura da palavra, e Deus tem os seus meios. A igreja, ela tem uma garantia do seu fundador. Ele garantiu que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. E Deus tem nos sustentado, Deus tem sustentado o seu povo, Deus tem abençoado os irmãos, e Deus tem sido maravilhoso para conosco, mesmo no meio da crise, mesmo nessa circunstância, mesmo no meio da pandemia, nós temos motivos para glorificar a Deus. Talvez alguém possa dizer: pastor, mas teve gente que morreu por causa do coronavírus, teve gente que morreu, ele morreu
mas ele ganhou a vida eterna em Cristo Jesus. O nosso desejo é que ninguém morra, porque o homem não foi preparado para morrer. O homem não foi feito por Deus para morrer, nem para enfermar-se, nem para adoecer, mas por causa do pecado. E a consequência do pecado na nossa carne trouxe a enfermidade e, como consequência, a morte. Mas se nós vivemos e vivemos para Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. E aqueles que morrerem, se morreram em Cristo, glorificado seja o nome do Senhor, porque vão ter direito à vida eterna e não vão experimentar a segunda morte. Momento nenhum da existência do homem que conhece a Deus é motivo para ele se desesperar. Não se desespere, meu irmão, não se desespere, minha irmã. Confie no Senhor, faça a sua oração com fé, confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Olha bem, no tópico 2.3, ele fala da expressa confiança. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta: em quem eu confio. Depois declara: cantarei um cântico novo. Notemos esta interessante sequência, porque sei que em Deus confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre este aspecto tão importante na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Vamos fazer aqui a leitura de Salmo número 9 e 10. Glória a Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Olha bem, Deus nunca desampara aqueles que te buscam. Irmão, confia no Senhor. Eu não sei o que você está passando, a circunstância, qual é a sua grande aflição, qual é a sua grande preocupação. Talvez a sua preocupação não seja nem o que está acontecendo hoje. A sua grande preocupação talvez seja com o que esteja acontecendo, que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui a alguns meses. Mas o próprio Jesus falou a respeito da solicitude da vida e mandou nós tomarmos cuidado, ensinando-nos que basta cada dia o seu mal. Existem pessoas sofrendo por coisas que talvez a gente nem vai viver. Imagina se Jesus arrebatar a sua igreja amanhã, depois ou hoje, durante a escola bíblica dominical, nós não veremos aquilo que estão projetando para o futuro. Certo é que nós precisamos de confiar no Senhor. Salmo 9 e 10, o Senhor não desampara aqueles que nele confiam. Olha bem, podemos refletir sobre este aspecto tão importante na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança. Faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades. Quantas adversidades nós já passamos, você já passou, até você conhecer Jesus, depois que você conheceu Jesus, e ele nunca te desamparou. Não vai ser crise, não vai ser pandemia, não vai ser aflição que vai romper com a sua aliança com o Senhor. Creia, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos.
revista do professor Chaplin, sobre o Salmo 9:10, ele diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Encontramos aqui uma declaração significativa. Saber a verdade acerca de Deus produz confiança interior de que provações não podem nos abalar. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ademais, nenhum de nós vive inteiramente sem evidência do abrigo divino dado à alma. Talvez até mártires tivessem sido capazes de declarar, juntamente com o salmista: tu, Senhor, não tens esquecido aqueles que te buscam. Foi quando ele estava sendo apedrejado que o rosto de Estevão brilhou como o de um anjo. Eu glorifico a Deus, irmãos, por ter sido alcançado por essa graça maravilhosa. Eu tenho a alegria de dizer que nasci num lar cristão, fui apresentado ao Senhor, ensinado nos caminhos do Senhor durante a minha infância, adolescência, minha juventude. Agradeço a Deus porque nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Deus tem sido bondoso comigo, com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Eu fico observando às vezes que o homem natural, verdadeiramente, ele não consegue compreender o que é a graça de Deus. Algumas das vezes, nós observamos até a comparação de testemunhos de pessoas que viviam uma vida devassa, às vezes viveram no mundo do crime, outras vezes usando drogas e cometendo tantas atrocidades e vivendo uma vida de iniquidade, e conheceram ao Senhor. Um dia desse eu ouvi o testemunho de um rapaz que se chama Adriano, que ele já tocou num grupo de rock chamado Raimundos, e ele deu testemunho da forma com que ele conheceu a Cristo. E ele diz que, sendo filho de médicos, ele estava cheio de caroço no corpo, e uma irmã chegou perto dele para fazer uma oração na sua casa, e Deus deu para ela uma palavra revelada do céu, dizendo que Deus estava curando ele de um câncer, de uma enfermidade. E ele diz que naquela hora ali ele sofreu, teve um impacto muito grande, e no momento da oração ele sentiu a presença de Deus, e ele ficou impactado com aquilo. 3 dias depois, ele disse que foi passado desodorante no seu braço e aqueles vários caroços que ele tinha pelo seu corpo desapareceram. E ele foi dizer: como que Deus pode me amar? Como que Deus me amou? Eu nem acreditava nisso, eu nem sabia o que era oração. E ele dizendo que no momento da oração dele, ele não sabia orar porque nunca tinha orado, e ele começou a respirar fundo, e uma voz disse para ele assim: olha, esse sopro que você está dando, eu estou colocando para fora o câncer que está no seu corpo e você está sendo curado. E ele disse que não conseguiu compreender por que Deus o amou. Essa que é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor não merecido. Deus chama cada um de um jeito, e nós não precisamos de ficar comparando testemunhos. Por exemplo, Zaqueu, Deus chamou de cima de uma árvore: desce. Mateus, cobrador de imposto, Jesus disse para ele: segue-me. Simão, Pedro e André, eles estavam pescando, e Jesus os chamou e convidou para eles o seguirem, e disse para eles: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Eu não sei de onde Jesus te tirou, se você nasceu num lar cristão, mas o mais importante não é a intensidade desse testemunho, daquilo que você fez, daquilo que você foi, mas é a intensidade daquilo que você é. Você é de Deus, você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, você é tesouro particular do Senhor.
E é por causa da graça maravilhosa de Deus que nós estamos aqui nesta manhã de domingo para falar do amor de Deus, falar da obediência, falar da confiança, falar do comportamento do cristão. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Glorifique a Deus. Você está de pé e Deus está te sustentando. Eu quero, para encerrar, te dar um conselho. Estou aqui na minha biblioteca com alguns livros, não dá para mostrar tudo, mas eu coloquei aqui alguns livros. Por baixo, a Bíblia, que é a base de todas as coisas. Quando nós colocamos a Bíblia por cima, ela é o farol de todas as coisas. Meu conselho para você: aproveite esse tempo, examine as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia e procure conhecer mais de Deus. Você pode ler livros, isso é uma bênção, nós precisamos de ampliar o nosso conhecimento, mas tem muita gente que gosta de ler livro de autoajuda, mas eu recomendo o livro de ajuda do alto. Leia a Bíblia e Deus vai falar com você. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e eu estou aqui com a minha inseparável. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos. Seguimos agora para o tópico 3. Paz do Senhor, amados. Nessa última lição do trimestre, nós pensaremos um pouco sobre o que é orar pela intervenção divina, entender seu significado e abrangência, e também porque nós devemos nos aplicar a essa prática da oração em todos os momentos da nossa vida. Aquilo que serviu para salvaguardar o povo de Deus em todos os tempos, continua servindo até o dia de hoje. Por fim, vamos ao terceiro tópico, que fala da intercessão pelo bem da família e da sociedade. Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus, versos 1 e 2. Agora ele se volta para interceder pela família, versos 12 e 13. E a seguir pelo povo, versos 14 e 15. Importante lição para os nossos dias, pessoal, familiar e sociedade. Transformações começam com as pessoas. Nascemos no seio de uma família, nela e a partir dela sobrevivemos e desenvolvemos, mas nosso desenvolvimento se estende para além dos limites familiares. E na dinâmica das sociedades, que é formada pela união das famílias, nós estabelecemos vínculos, também imprescindíveis para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. Nós encontraremos nesse tópico diretrizes para masculinidade e feminilidade sadia, também instruções quanto ao envolvimento adequado com a sociedade onde nós estamos inseridos. Isso porque o tópico 1 começa a falar de filhos. Filhos como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É fundamental unirmos em oração pelos filhos, principalmente pelas crianças, adolescentes e jovens, para que sejam como plantas florescentes e bem desenvolvidos, viçosos no jardim do Senhor. É evidente que dependemos do Senhor e do seu agir na vida dos nossos filhos. Contudo, também é certo que se espera de quem confia no Senhor e está orando, que seja um agente responsável. Filhos bem desenvolvidos são resultado de oração, de exemplo, de ensino e de discipulado. Esse item está falando de filho de modo genérico, mas pelo fato de que falaremos de filhas no próximo item, nós podemos conceder aqui algum espaço para pensar nos filhos do sexo masculino. É cada vez mais grave a situação dos meninos, adolescentes e jovens que estão crescendo sem um referencial de masculinidade
e não se tornam aquilo que vieram ao mundo para ser em todo o seu potencial. Se os pais não ensinam aos seus filhos do sexo masculino a serem homens, eles irão aprender com essa sociedade vil e depravada a serem qualquer coisa diferente disso. Esta é uma geração abalada grandemente pela inversão de valores, troca de papéis e destruição dos fundamentos. E se não soubermos que a Bíblia nos oferece a imagem de Deus para um homem que chamamos homem de verdade, não vamos saber educar biblicamente e vamos deixar os nossos meninos, adolescentes e jovens à mercê de ciladas vis, traiçoeiras e perigosíssimas que têm engolido aos montes estas pessoas na atualidade, que faz com que eles sejam muito menos do que são e os levam para longe do propósito original de Deus para as suas vidas. As principais dificuldades em torno desta questão advêm do fato de que o próprio conceito do que é ser homem é impreciso e desperta muita confusão, e como se não bastasse, há um grande esforço da sociedade para destruir a masculinidade dos homens. Cada vez mais a tendência é suprimir o comportamento masculino tal qual o conhecemos até esse momento, para dar lugar a uma nova visão do que é ser homem, segundo um modo de pensar pós-moderno. A nossa preocupação com a sexualidade infantil é legítima. A masculinidade dos meninos está em baixa em muitos aspectos, e a feminilidade das meninas está confusa e seriamente comprometida. Por seu lado, os pais estão desorientados e despreparados para lidar com as questões mais urgentes dos meninos e das meninas dessa geração. Que tipo de cuidado e educação vocês acham que Deus espera que nós dispensemos aos nossos filhos do sexo masculino? Será que apenas a educação recebida dos nossos progenitores é suficiente como referência para cuidarmos dos nossos próprios filhos hoje? Ou seja, vocês acham que na sociedade atual nós podemos criar os nossos filhos exatamente como nós fomos criados? A Bíblia é clara quando ela trata sobre criação de meninos e de meninas? Ela deixa ensinamentos explícitos nesse sentido? Esse item começa afirmando: é fundamental nos unirmos em oração pelos nossos filhos, o que concordo plenamente, mas estico a conversa dizendo que é fundamental que conheçamos com profundidade o padrão divino para a criação dos filhos e o papel do pai e da mãe nessa tarefa. A paternidade e a maternidade responsável são elementos chaves na formação de indivíduos sadios. Uma educação fundamentalmente cristã irá fornecer instrumental necessário para o cumprimento da missão dos pais e garantir a excelência no processo criativo. Quando a educação cristã falha, com certeza o erro não está nela, e sim em quem a está aplicando, que carece de mais discernimento da palavra de Deus. Jesus Cristo foi o homem que todo homem deveria ser. Ele era amoroso com as crianças, sensível e respeitoso com as mulheres. Ele era amigo dos seus discípulos, firme quando deveria ser, sincero, leal, provedor, constante na oração, vencendo o inimigo com o uso da palavra. Em tudo se deu por exemplo e nos chama para sermos seus imitadores. Fez e foi o que era digno de um homem e conclama a todos para que sigam as suas pisadas. 1 Pedro 2:21. E aí o item 3.2 fala para nós sobre filhas. Filhas como pedra de esquina, como colunas de um palácio. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas ou pedra de esquina. Salmo 144:12. Destacaremos na presente lição as filhas como referencial de apoio, de beleza e firmeza,
principalmente no aspecto do caráter. Percebe-se com clareza nessa parte do Salmo a importância das filhas e das mulheres no contexto familiar. Diferentemente do que se apregou aos quatro cantos, Deus e sua palavra valorizam a mulher. Não somente lhe deu uma existência digna, desde o início, como também cuida, protege, reconhece o seu valor, promove e tem se mostrado suficiente para qualquer mulher de qualquer tempo. A sabedoria e as virtudes que Deus entregou às mulheres são fundamentais para a edificação e comunhão do lar, como são muito necessárias para o reconhecimento do seu papel no mundo e no ambiente familiar e societário. Não há dúvida quanto à força e o impacto da mulher no lar. Verdadeiramente, filhas são referenciais de apoio, de beleza e de firmeza. Felizes são aqueles que, com a graça de Deus, conseguem criá-las na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. O menosprezo para com as mulheres, muitas vezes registrado nas Escrituras, nunca partiu de Deus. É apenas a narrativa de fatos e circunstâncias levadas a efeito por homens malignos, afastados do plano original e sob efeito da queda. Assim como os meninos necessitam de instrução e cuidado para se tornarem homens dignos, igualmente as meninas precisam ser preparadas para resistir às mentiras que o mundo lançará sobre elas. O que teríamos para discutir a respeito do impacto do feminismo sobre as mentes e comportamento das pessoas nesse último século é tão grandioso que não será contemplado aqui. Há um olhar feminista, ou antifeminista, ou ainda não feminista, por trás de cada uma das nossas ações. É preciso lembrar, porém, que ao rejeitar um modelo do feminismo societário radical que está impregnado no tecido social, nós o fazemos por causa da adoção de um modelo de feminilidade bíblica e que atende plena e satisfatoriamente aos nossos interesses e necessidades enquanto mulheres. E não rejeitamos por rejeitar, por puro obscurantismo, mas porque ele já mostrou o seu lado sombrio e alienante que perverte as consciências e deforma a natureza humana. Naquilo que é legítimo, bom e realmente representa um avanço, nós reconhecemos e reverenciamos a memória dos grandes lutadores pela causa. Mas naquilo que serve para nos afastar de Deus e da sua palavra, dos seus propósitos redentores e das ideias de Deus para a nossa vida e família, nós o rejeitamos e combatemos. Nós podemos acreditar nos discursos feministas radicais ou podemos pegar cada uma das suas afirmativas e confrontá-las com a verdade da palavra de Deus. É preciso considerar, inclusive, que um lar cristão e uma boa igreja pode não ser suficiente para imunizar as filhas contra as mensagens feministas tão perigosamente insalubres, mas certamente serão um parâmetro importante por toda a vida para o entendimento do certo e do errado, do que agrada a Deus e do que não agrada. Vejamos que, ao seguir o plano do Evangelho para criar nossas filhas, com atenção e sutileza nós prepararemos os seus corações para discernir e rejeitar o falso ensino sobre feminilidade que vigora na nossa cultura. Como mães cristãs, não devemos negligenciar e incluir os fundamentos da feminilidade bíblica na educação das nossas filhas. Elizabeth Elliot escreveu certa vez: "O fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher." Se quisermos criar nossas filhas para serem tipos diferentes de mulheres,
Não conformistas em um mundo possesso de fúria, revoltado contra o Evangelho, devemos ter certeza de dar-lhes o treinamento estratégico e especializado. Devemos ensinar-lhe a beleza e a base da feminilidade bíblica através do nosso exemplo fiel, embora falhe muitas vezes, e do nosso ensinamento gracioso. Por causa do amor constante de Cristo, a mãe que semeia com lágrimas colherá com alegria. Nós devemos também arrancar as ervas daninhas do feminismo que a nossa cultura semeia e que possam criar raízes no coração das nossas filhas. Certo é que sementes não brotarão se não plantarmos. Elas não sobreviverão se não arrancarmos as ervas daninhas. Elas não florescerão se não regarmos. Mas em última análise, temos que confiar em Deus para trazer crescimento. 1 Coríntios 3:6. Deus promete que vamos ceifar uma boa colheita se não desistirmos. Naquilo que não pudermos fazer em relação aos nossos filhos, Ele mesmo o fará. Penso que o movimento feminista tirou das mulheres a chance de serem colunas esculpidas para ornar um palácio, não fornecendo nem firmeza e estabilidade próprias de uma coluna para as relações familiares, muito menos a beleza inerente da sua condição de mulher. Mas ainda que a cultura se agite e provoque mudanças drásticas no comportamento das pessoas, a verdade, a relevância e o poder das Escrituras permanecerão. Deus ainda está no comando. De geração em geração, Ele continua assentado sobre o seu trono. Ele governa os períodos, Ele governa as estrelas e Ele está também no controle de ondas gigantescas do feminismo. Deus nos ajudará a sermos as mulheres que precisamos ser em nossa geração e a cuidarmos das nossas filhas como elas precisam ser cuidadas. E por fim, o salmista vai falar sobre o interesse do bem da sociedade. O salmista menciona nossas ruas, menciona o povo, ele pede a bênção de Deus não apenas para si e família, mas também para a sociedade. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio da família e na sociedade. Nossos compromissos como discípulos de Cristo incluem nosso viver justo e reto em sociedade. Salmo 144, 14 e 15. Para que nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem grito nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Tudo que interfere na dinâmica familiar reflete na sociedade. O reconhecimento e a valorização do importante papel desempenhado pela família proporcionam um equilíbrio para a sociedade e consolidam as suas bases. Por outro lado, a desvalorização da família provoca danos irreparáveis. Em alguns casos, até mesmo a extinção de culturas, onde não lhe foi dada a devida consideração. Nossos compromissos como discípulos de Cristo incluem o nosso viver em sociedade. Por ter uma visão bíblica de família, o salmista ora, exaltando a Deus por seu cuidado, reconhecendo a bem-aventurança de uma nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto passamos por esta vida, estamos expostos a muitos perigos e situações aflitíssimas. Não era diferente na época de Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo. Naquele tempo, ou seja, há mais de 3000 anos atrás, ele pede a bênção de Deus não apenas para si, sua família, mas também para a sociedade. Precisamos agir como os protagonistas bíblicos. Davi chorou e gemeu pelos seus próprios pecados, apresentou sua família em oração e também sofreu, gemeu, orou juntamente com a sua nação em momentos críticos, intercedendo pelo povo.
Deus sempre instruiu o seu povo a estender as suas mãos em clamor, pois Ele é o Deus que escuta, perdoa e atende. Não apenas em relação aos problemas pessoais e familiares, mas também em relação aos males sociais. Deus é o mesmo, não mudou. E onde quer que celebremos o seu nome, Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, 2 Crônicas 7,14. Em Êxodo 20, 24, na parte B do versículo, nós lemos: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, concluindo, além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos, assim, apresentar a Ele nossas inquietações e aflições, certos da vitória. Que tenhamos aprendido algo de grande valor com essas lições. Que sejamos nutridos na palavra e edificados nela dia após dia. Que possamos encontrar-nos com Deus em meio à tormenta e passarmos a viver na expectativa de dias melhores. Que todo aluno e aluna de escola bíblica dominical entenda o quanto essa palavra é preciosa e não abra mão dela. Que ore ao Senhor por sua intervenção divina, creia, espere, confie. Para nos ajudar no enfrentamento das dificuldades recentes, eu preparei um livro com meditações diárias e está disponível gratuitamente. Pode ser acessado pelas redes sociais da igreja ou ser solicitado diretamente, que teremos prazer em fornecer para os irmãos. Que tenhamos todos um grande e abençoado dia na presença do Senhor, orando sem cessar, orando em todo o tempo pela intervenção divina nas nossas vidas. Amém?